aplicação que realiza o seguinte algoritmo. Então, deixa eu entender o algoritmo aqui, o que ele pede. Entra com x, entra com y, e eu vou verificar, né? Se x é par, sim. Y é par, sim. Então, vou dividir x por y. Se x é par, beleza. Y é par, não, eu venho para cá. Daí eu vou multiplicar x por y. Ok? Se x é ímpar, não preciso nem saber quem que é o y. Já vai multiplicar x por y. Bom, como a gente vai ter que desenvolver com métodos, vamos pensar em quais métodos é possível a gente ter. Vou ter que ter um método para saber se é par, correto? Vou ter que ter um método para dividir e um método para multiplicar. Ok? Bom, então para isso vamos lá, né? Construir aqui a minha interface. O que eu criei na minha interface, né? Eu criei um label aqui, outro label aqui, outro aqui, trouxe dois texts. O primeiro text eu chamei ele de txtx, esse aqui o txty e o meu botão que é o verificar. Ok? Bom, agora vamos para o código, né? O código eu fiz o seguinte, primeiro eu criei os meus métodos, né? Se lembra que o nosso objetivo de desenvolver métodos é tirar as funcionalidades ou os cálculos para que sejam realizados os botões. Os botões não devem realizar cálculo, ele deve cuidar da interface, que é a parte dele. Ele deve, então, né, o botão é da interface, o botão não deve calcular, ele deve chamar as ações que calculam. Então, as nossas ações tornam-se métodos. Então, eu criei um método, primeiro, né, tá aqui, ó, um método chamado verificar separ. Então, venho aqui e coloco public, bool, que é um booleano, então ele não é void, ele é booleano. Toda vez que eu crio um método que ele é de um tipo, se ele é bool, inteiro, string, qualquer coisa, ele obrigatoriamente tem que ter o return. Se lembram disso? Beleza? Bom, e aí eu coloquei assim, public bool, né, que ele vai retornar um booleano. Né? O que é um booleano? Um verdadeiro ou falso. Ele vai falar se é ou não é. Aqui o nome que eu chamei, verificar se é par. E aqui o que ele precisa. Eu estou passando um parâmetro para ele que ele vai receber para verificar. Então esse parâmetro eu chamei ele de decimal. Né? Desculpa, de valor. Que de tipo que ele é? Decimal. Ok? Podia ser inteiro? Podia ser inteiro, né? Mas eu criei como decimal. Ok? Bom, para esse método eu fiz assim. Eu criei uma variável res do tipo boolean. E para ela atribuir o valor. Quem que é o valor? Que eu tenho aqui como parâmetro. Ó. O valor é esse cara aqui, ó. Ok? Eu vou pegar o valor que eu estou mandando para ele. Módulo por 2. Beleza? Então ele pegou o módulo por 2. E aqui eu estou verificando se ele é igual a 0. Por quê? Porque esse bool meu aqui, ele não vai vai guardar o resto da divisão. Ele vai guardar se é sim ou não. Né? Então, para ele saber se é sim ou não, eu tenho que fazer uma comparação aqui. Ó. Então, essa minha comparação eu estou fazendo. É igual a 0? Se for igual a 0, né, o valor módulo por 2 é igual a 0, guarde true. Se não, guarde false. Né? E isso daí ele vai retornar. Ó. Return res. Tudo bem? Joia. Maravilha. Muito bom. Então, eu criei um método para verificar se é par. Ok? Aí eu vou criar um outro método que o objetivo dele vai ser o resultado de dividir. Se x e y for par, então ele divide. Né? Bom, tranquilo. Public, o tipo dele decimal que ele vai devolver para mim o resultado dessa operação que ele vai fazer. Correto? Bom, além disso, ele vai pegar aqui, ó. Decimal x, decimal y, ok? Os dois parâmetros que ele vai receber, ok? Bom, eu não preciso criar código ou muita coisa aqui, é que ele só vai dividir, pessoal. Então, para ele dividir é bem de boa. Posso vir aqui e colocar direto no return. X dividido por y. Ah, professor, e se eu criar aqui assim, decimal, né? Ou, um exemplo, resultado ou decimal resultado igual a x
dividido por y. E aqui eu retornar o resultado. Poderia fazer isso? Pode, só que você gastou uma linha a mais, né? Então, aqui, nesse caso aqui, a gente já pode fazer direto. Então, a gente cria ele aqui direto, ele resolve para a gente essa nossa situação, ok? Bom, a mesma coisa eu vou fazer com o multiplicar. Resultado de multiplicar, os dois parâmetros que eu passo para ele, x e y, ele vai retornar x vezes y, ok? Fazendo nisso, eu já estou pensando em outro método, que assim que ele terminar, ele limpa para mim meus campos. Então, eu criei o método limpar. O método limpar, ele é void, ok? Void. Então, void não tem return, beleza? Void não tem return, ok? E toda vez que geralmente eu crio void, eu estou trabalhando com componentes que eu tenho na minha interface, tá? Bom, e agora vamos lá, vamos dar ação ao botão. Para que eu possa dar ação no botão, eu venho aqui no botão verificar, 2 cliques nele, e daí ele criou para mim, btn verificar. Ok? Bom, o que o meu sistema tem que fazer? Ele tem que fazer isso aqui. Esquece um pouquinho disso aqui em cima, pessoal. Vamos para cá primeiro, né? Bom, aqui eu vou fazer o seguinte. Eu decidi criar uma variável x e uma variável y, do tipo decimal. E ela receber a conversão do txtx.text, né, e do txty.text. Por que eu preciso usar o convert.toDecimal? Pelo seguinte, esse cara aqui é texto e esse aqui é decimal. Eles não se conversam. Para eles se conversar, eu tenho que converter. Então, eu converto ele vai pegar isso aqui, resultado, e vai guardar para cá. Ok? Fiz isso daí com x e com y. Por que eu fiz isso? Eu fiz isso pelo seguinte, senão, nos próximos cálculos que eu tivesse que fazer aqui, que eu estou usando x e y, eu tinha que colocar isso daqui inteiro. Então, assim, meu código fica mais limpo. Entenderam? Bom, e agora vamos lá, então. Eu tenho x e y, que ele pegou do txtx.text e txty.text, ok? E aí eu vou fazer a comparação agora. Vamos lá, o que eu tenho que fazer? Verificar se o x e y é par. Beleza? Não tem um método chamado verificar se é par? Tem. O que ele precisa para executar? Que eu passe o decimal para ele. Quem que é o meu decimal? Meu decimal está aqui, é o x. Ok? E aí eu vou verificar. Você lembra que o verificar se é par, ele retorna um boolean. Então ele retorna se é true ou false. Ok? Então ele vai fazer assim, verificar é a par é igual a true e verificar se é par é igual, que ficou faltando a comparação, igual a true. Se os dois forem igual a true, né? Ou seja, x é par e y é par, os dois são pares, o que eu faço? Eu vou dividir x por y. Então eu vou vir aqui, o if, né? E aí eu vou dividir. Aonde eu vou dividir? Nessa minha ação aqui, Resultado dividir de quem? De x e y. Aonde que eu estou jogando isso daqui? No messagebox.show. Ok? Vamos ver mais um detalhe aqui, O resultado de dividir, em momento nenhum, ele está trabalhando com interface. Ele não tem nenhum elemento de interface aqui. Então, quando invoquei ele, eu tenho que dizer para onde que ele está indo. Ele está indo para onde? messagebox.show. Tudo bem? Bom, e aqui eu estou fazendo, se ele não, aqui se x é par e y é par, então ele vai chamar o resultado de dividir. Se não, a dona Elsa, se ele não for dividir, o que ele vai fazer? Multiplicar. Legal? Bom, isso ele vai fazer para a gente, tudo bem? Independente se for certo, se for errado, ele vai limpar. Se ele vai dividir ou multiplicar, ele vai limpar. O que ele faz no limpar? O limpar, ele zera o txtx.text, zera o txty.text e dá o foco no txtx. Ok? Bom, e aquela parte que você falou assim, professor, esquece um pouco. Aquela parte que eu falei para vocês esquecerem um pouco, é isso aqui, O que é isso aqui? Isso aqui é o seguinte. Eu estou verificando se eu tenho os valores digitados em x e y. Para quê? Para evitar que o usuário erre.
né, que o usuário mande fazer alguma coisa sem ter valor. Então, o que eu faço? Eu verifico, né, se txtx.text for igual vazio ou txty.text for igual vazio, né, ou seja, ele deixou de informar valor em um dos dois, então dá uma mensagem para ele e fala, por favor, informe os valores. E aí eu mando limpar os meus campos. Caso contrário, dona Elza, ou seja, se o cara, olha lá, se o cara não digitou nada, né, ele ou digitou um número, faltou outro, dá uma mensagem e limpa. Senão, ele vai fazer o nosso cálculo. Beleza? Então, ó, só para a gente rodar, olha que bacana que fica aqui, ó. Vamos lá. Muita hora nessa calma, que ele roda, calma. E aí eu vou colocar, ó, 10 é par, 2 é par, par com par, beleza. Vou dar um OK e ele vai limpar. Limpou. Se eu não colocar ninguém, ó, por favor, informe os valores. Se eu colocar só um número, por favor, informe os valores. E agora eu vou colocar, ó, 10, OK, e 3. Ele vai multiplicar. Tudo bem? Esse é o nosso primeiro exercício, beleza? O número 1. Vamos lá. Fazendo agora o exercício número 2. Aqui está o gabarito, ó, tá o código que eu disponibilizei para vocês, está aqui. OK? Verifica lá. E aí vamos lá para o próximo. Exercício número 2. Escreva um programa em C# que realize a conversão de temperatura de graus Celsius para graus Fahrenheit, de Fahrenheit para Celsius. Para fazer a conversão de graus Celsius para Fahrenheit, é necessário pegar a temperatura em Celsius, multiplicar por 1,8 e somar 32. Exemplo, 30 graus Celsius vezes 1,8 igual a 54. Em seguida, 54 mais 32 igual a 86. Portanto, 30 graus Celsius equivale a 86 graus Fahrenheit. Para fazer a conversão de graus Fahrenheit para Celsius, é necessário pegar a temperatura em Fahrenheit, subtrair 32 e dividir o resultado por 1,8. Exemplo, 70 graus Fahrenheit menos 32 igual a 38, dividido por 1,8 dá 21,1. Portanto, 70 graus Fahrenheit equivale a 21,1. Bom, vamos aqui para o nosso ambiente de desenvolvimento. Para criar um novo projeto aqui, para a gente utilizar um novo formulário no mesmo projeto, a gente vem aqui, ó, Project, add Windows Former, OK? Escolhe o formulário, frm exerc2, beleza? E aí eu já criei ele aqui, ó. Aqui está o exerc2, OK? Para que ele possa rodar, você tem que vir aqui no programa CS e mudar aqui, ó, a última linha, frm exerc2, OK? E aí você tem ele aqui. O que eu fiz nesse formulário? Label, text box, chamei de txtc, text box, chamei de txtf, button, né, btn-cf, né, que é de Celsius para Fahrenheit, btn-fc, de Fahrenheit para Celsius, OK? Bom, vamos lá. Pensando no nosso exercício, o que nós temos que fazer? Vamos lá. Eu vou ter que converter a temperatura de Celsius para Fahrenheit e de Fahrenheit para Celsius. No mínimo essas duas funcionalidades. E eu tenho uma terceira também, que assim que eu converter eu vou limpar as temperaturas. Então, mais um método limpar. Então, eu vou vir para cá, ó, clico com o direito, né, e vou criar meus métodos. Primeiro método que eu vou criar, tá? Converter de Celsius para Fahrenheit. Né? Então, eu vou criar um método do tipo double, OK? Então, ele tem que ter um return, ó, OK? Criei ele de um tipo que não seja void, eu tenho que ter um return, OK? Então, eu criei um método do tipo double, porque ele pode vir quebrado, ele pode vir com casas decimais. E o que ele precisa? Ele precisa que me passe um valor do tipo double. E eu estou chamando esse valor que ele vai receber de graus. Então, agora o que eu vou fazer? Para calcular a conversão de Celsius para Fahrenheit. Para fazer isso daí, eu criei uma variável do tipo double, chamada temperatura, e ela recebe o grau vezes 1,8 mais 32, que é a regra que está aqui, pessoal. OK? Então, aqui, ele calcula o grau para mim de Celsius para Fahrenheit. E quem que ele retorna?
quem ele calculou, que é a temperatura. Tudo bem? Bom, vamos lá. Para converter de Fahrenheit para Celsius, o que eu faço? Ó, mesma coisa. O grau, tipo double, só que daí eu vou vir aqui, ó, grau menos 32 dividido por 1,8. Então, eu criei os dois métodos para mim. Legal? E aí, o terceiro método que eu criei, que falei para vocês, que é o método limpar. O que faz o método limpar? Ó, ele só limpa o txtc.text e o txtf.text. Ele não está dando foco em ninguém. Por que ele não dá foco em ninguém? Eu não sei que botão que você vai querer para converter, então minha obrigação é limpar os valores que ele tem de temperatura. Só. Ok? Bom, e agora vamos lá. Da ação para o botão. Se eu clicar no botão BTNCF, eu vou ter que invocar o método de converter de Celsius para Fahrenheit. Então, vou vir aqui, ó, 2 cliques nele, ok? Criou a ação para o botão, né? E aqui eu já fiz o seguinte, aqui, ó, é ele executando, tá aqui embaixo. Mas antes dele executar, eu estou vendo se o usuário tem valor digitado dentro do TXT Fahrenheit, desculpa, do TXT Celsius. Senão não tem, se ele não digitou uma temperatura no TXTC, não tem como eu converter. Então o que eu vou fazer? Eu faço uma verificação. Se meu txtc.text for igual vazio, então, por favor, informe uma temperatura. Se não, dona Elza, aí eu vou fazer minha conversão. Então eu criei uma variável que eu estou chamando ela de grau, que é do tipo double, né? E para ela eu estou pegando o txtc.text. Esse cara é double, esse cara é text. Eles não se conversam. Para conversar, tem que converter. Ok? Professor, mas por que o senhor está convertendo? Eu estou convertendo isso daqui, desculpa, estou convertendo. Por que você está criando uma variável? Eu estou criando essa variável para que eu não precise pegar todo esse código grande aqui e trazer ele para cá. Ok? Então, ao invés de fazer isso daí, eu crio uma variável e invoco a variável. Ok? Bom, então eu converti para grau, né? Então, ó, eu tenho o valor digitado, então ele saiu daqui, caiu na dona Elza, ele pegou a conversão e jogou no grau, e agora eu vou ter que converter. Como que eu faço para converter? Chama um método. Que método? Converter de Celsius para Fahrenheit. O que ele precisa para converter? Um valor. Que valor é esse? Um valor que seja do tipo double, que nem ele está aqui, ó. Ok? Então tem que passar um double. Esse grau que eu tenho aqui é um double? É um double. Beleza. Ele vai receber, vai converter e vai devolver para mim. Aonde ele vai jogar esse resultado? MessageBox.show. Ok? Ele terminou de executar isso daí, ele limpa para mim a variável. O que ele faz o limpar? Limpa o txtc e o txtf. Ah, mas eu usei só o C. Limpa os dois. Tá? txtc e o txtf. A mesma coisa, pessoal, a gente vai fazer para converter para Celsius. Vou vir aqui 2 cliques, né? E aí eu vou fazer, ó, se txtf.text for igual a vazio, você vai falar para o cara, pô, informe a temperatura. Se não, dona Elza, eu vou pegar o txtf.text, vou converter para double e guardar na variável grau, que é do tipo double. E aí eu vou invocar o converter fc, né? E eu vou passar o grau para ele, ok? E aonde ele joga o resultado? MessageBox.show. Vamos rodar só para a gente ver. Vamos usar os mesmos números que estavam no exemplo, só para a gente testar. 30 graus Celsius, 30 graus Celsius, converter para Fahrenheit, 86. 86. Ok? Vamos pegar de Fahrenheit para Celsius. 70 graus Fahrenheit, convertido, 21,1. Beleza? Então, nosso exercício está resolvido. Esse é o nosso exercício número 2. Beleza? Vamos para o exercício número 3. Exercício número 3, aqui está o código-fonte. Escreva um programa em C# que determine maior, menor e média de 3 números definidos pelo usuário. Na lista anterior, se eu não me engano, eu dei um exercício desse para vocês, praticamente no mesmo estilo, só que agora eu quero em métodos. Então, eu vou precisar de um método que ele tenha o maior, menor e a média. Legal?
Bom, então para isso, vamos lá. Eu vou vir aqui no meu C#, projeto, adicionar formulário, FRM exerc 3, ok? Eu já tenho o meu, ele criou aqui, ó. Beleza? O que eu usei aqui? Label, 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 textbox N1, textbox N2, ok? Espera lá, deixa eu só voltar aqui. Textbox N3 e um botão verificar. Vamos para os métodos? Tá aqui então, meus métodos que eu usei foram esses, né? Primeiro, o método para saber quem é a maior. Então, o que eu fiz para o meu método para saber quem é a maior? Eu vim aqui, public, ele vai retornar para mim um inteiro. Então, ó, criei ele do tipo int. Então, ele tem que dar um return para mim aqui, ó. Obrigatoriamente, ele tem um return. Maior. Para ele saber quem é o maior, eu tenho que passar para ele quem são os meus números. Então, passei N1, N2, N3. Ok? Legal? Bom, aqui, pessoal, eu criei as variáveis aqui, ó. Não tem a necessidade de fazer isso daqui, ó. Se eu fizer dessa forma aqui, assim, ó, ele vai funcionar do mesmo jeito, ok? Eu venho e vou fazer para ele assim, desse mesmo jeito aqui, trabalhando com as variáveis aqui, ele vai funcionar do mesmo jeito, ok? Então, olha só o que eu fiz agora para saber quem é maior. Primeiro, eu criei uma variável chamada maior. Para maior, eu coloquei assim, igual a 0. Legal? Bom, então maior é igual a 0, ok? E aí eu vou fazer assim agora. Se N1 é maior ou igual a N2 e N1 for maior do que o N3, então o meu maior é N1. Beleza? Se não ser, ó, se ele já errou aqui, ó, um exemplo, N1, ele não é maior do que N2, então ele já vem para baixo. Daí eu vou verificar assim, N2 é maior do que N3? Se N2 é maior do que N3, então N2 é maior. O que? Ah, não, mas aqui falhou. Se aqui falhou, N3 é o maior. Né? Então ele vai em cascata. Primeiro eu vou verificar N1. N1 é maior do que N2? É. N1 é maior do que N3? É. Então N1 é o maior. Ah, não, ó, N1 não é maior do que N2. Então esquece. Pula N1. Vamos para N2. N2 é maior do que N3? Se for, N2 é maior. Se ele não for, então quem é o maior é o N3. Simples assim. Né? E aí ele retorna para mim o maior. E aqui eu fiz a mesma coisa, pessoal, usando o menor. Né? Então aqui, ó, mais uma vez, não tem a necessidade de criar isso daqui. Ok? Posso apagar. Ok? A única coisa que a gente fez aqui, pessoal, aqui é bem de boa. A única coisa que foi feito de diferente foi a inversão do sinal. Aonde estava para verificar se era maior, né, maior igual, a gente usa menor igual. Daí ele faz a mesma lógica. N1 é menor ou igual do que N2 e N1 é menor do que N3. Se isso for verdade, o menor é N1. Se N2 for menor do que N3, então o N2 é o menor. Se ele não for, o N3 é o menor. Bem de boa, né? Bom, e aí tem a média. O que é a média? A média ele vai receber os três valores, N1, N2, N3, e ele vai retornar para mim. Quem que ele vai retornar? Não preciso nem criar variável. Estou fazendo igual a gente fez anteriormente lá na questão da multiplicação e divisão, né, do primeiro exercício. Eu recebo as três variáveis e divido por 3. Isso é a minha média. O método limpar. O método limpar ele zera para mim os text box e dá o foco no N1. Ok? E agora a gente vai colocar ação no botão. Para colocar ação no botão, 2 cliques nele. Né? Primeira coisa que eu faço, eu vou verificar se os três números estão digitados. N1, N2, N3. Beleza? Estão digitados? Estão. Né? Se não tiver, dá mensagem. Se tiver, vamos lá. Eu criei N1, N2, N3 do tipo inteiro. Eu peguei que eu tenho TXT N1, TXT N2 e TXT N3, igual a gente fez nos exercícios anteriores. E aqui eu estou dando o meu resultado, né? Messagebox.show, meu resultado é... Primeiro, deixa eu ver como que eu faço para quebrar aqui, ó. Meu maior, né? Deixa eu só quebrar aqui para a gente ficar de boa para vocês enxergarem. Então, eu vou pegar assim, ó. Meu resultado é concatena, barra N maior para ele pular de linha,
chamo meu método maior. Passo quem ele quer 3 números inteiros, daí eu vou passar N1, N2, N3. Passo os 3 números e ele vê para mim quem que é o maior, quem é o menor. Ok? A mesma coisa aqui para o menor e para a média. Ok? Independente do que ele for fazer, ao final ele vai limpar. Ok? Bom, isso daqui está de lixo, eu vou apagar. Ok? Se eu clicar no 3 aqui, ele vai dar um erro. Toda vez que a gente apaga alguma coisa no código, ele dá erro. A gente vem aqui, ó, Go Code, apaga a linha que ele deu erro, pode voltar no formulário, né? Que agora ele vai funcionar para vocês sem problema nenhum. Ok? Para fazer ele rodar, ó, a gente não mudou. Então ele vai rodar o anterior. Para ele rodar isso daqui, eu venho no programa CS e aqui onde está o 3 eu coloco o 2. Desculpa, onde está o 2 eu coloco o 3. E aqui eu vou colocar o número. 1, 2, 3. O maior é o 3, menor é o 1, a média é o 2. Ok? Vou inverter agora. 3, 2, 1. Mesmo resultado, né? Só invertir a ordem aqui. Agora eu vou colocar o seguinte: 2, 3, 1. Ou seja, o mesmo resultado. Então, ou seja, a ordem de executar o exercício ele está fazendo para a gente sem problema nenhum. Ok? Então, esses são os 3 exercícios. Bom, e aí eu fiz o seguinte. Eu vim aqui, criei um project ADD formulário e chamei ele de FRM principal. Ok? E, ao fazer isso daí, criei isso. E aqui eu criei lista 2, criei 3 botões. Exerc1, Exerc2, Exerc3. E aí, esses meus botões, eles chamam meus exercícios. Como que eu faço? Venho aqui, ó, 2 cliques nele. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Traga para mim meu formulário Exerc1, ok? Aqui estou instanciando ele, ó. Estou criando uma cópia dele para mim. E aí estou falando assim, faça uma cópia do FRM Exerc1 como FRM1. E aqui eu instancio new formulário, né, FRM Exerc1. Então ele fez uma cópia do FRM Exerc1 com o nome de FRM1. Né? Eu não consigo trabalhar, como se eu tiver no formulário 1, eu consigo usar tudo dele. Mas eu quero trabalhar com o formulário. Se eu quero trabalhar com o formulário, eu tenho que fazer uma cópia. E esse copiar, que a gente chama aí, se chama instanciar para a gente na orientação a objeto. Então aqui eu estou instanciando o FRM Exerc1 como form1. Ok? Então eu fiz uma cópia do formulário Exerc1 como FRM1. E aí eu consigo usar ele, ó. FRM1, né? E eu vou exibir ele. Show diálogo. Ok? Aí a mesma coisa eu vou fazer para o exercício 2 e o 3. E aí toda vez que eu for executar, eu vou vir aqui, FRM principal. Vou rodar. Tá aqui meu menu principal. E aí eu vou clicar. Exercício 1, tá aqui, ó. Exercício 2, exercício 3. Ok? Então, essa é a nossa lista de exercício. Beleza? Espero ter ajudado vocês aí, né? Vamos fazendo. Melhor forma de aprender a programar é programando. Vamos programando. Tendo dúvida, me procure. Ok, pessoal? Abraços. Bons estudos para todo mundo.